Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Glória a Deus, né? Aleluia. Eu quero que você venha comigo para o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler e depois nós vamos fazer aquela declaração. Você vai levantar sua Bíblia e nós vamos fazer aquela declaração poderosa. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Levante a sua Bíblia agora. Levante a Bíblia. Glória a Deus. Vamos fazer aquela declaração. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Vamos juntos, né? Vamos lá, 1, 2 e... Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus. Pai, nós lemos a Tua palavra e declaramos, Senhor, que ela é poderosa. Senhor, por isso nós queremos ser tocados pela Tua palavra, Senhor. Queremos ser ensinados, nós lemos que ela é apta para ensinar, exortar, para corrigir, ó Deus, para admoestar, para treinar-nos, ó Deus, para toda boa obra. E é isto, Senhor, que nós te pedimos, que o Senhor nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Aqui o apóstolo, há uma discussão. Muitos dizem que quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo, e outros dizem, e até hoje há uma discussão, que ainda é desconhecido o autor. Mas não importa, foi inspirada por Deus, a palavra de Hebreus. Amém? Dizem que, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos, diga isso, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. São duas coisas. Quando fala peso e do pecado, a expressão e do pecado e do separam as duas coisas. Mostra-nos que aqui o autor ele está se referindo a duas coisas: peso e pecado. Há uma profundidade na palavra de Hebreus, há muita riqueza. Mas vamos ver, ele nos mostra aqui, na realidade, nesse texto, nesses 3 versículos que nós lemos, 5 coisas importantíssimas para a nossa vida. Vamos começar a ver a primeira. Ele diz: deixemos todo embaraço. Quando nós vamos para a palavra grega, ókinos, O-G-K-O-S. Essa palavra quer dizer
Massa quer dizer peso. Essa palavra também, num sentido negativo, significa arrogância e preconceito. Então vê como que é rico a palavra na língua grega. Aliás, a língua toda é maravilhosa, ela é muito rica. A própria palavra, quando muitas vezes Jesus curou alguém, ele diz assim: vai, a tua fé te salvou. Jesus acabou de curar alguém e ele diz: vai, a tua fé te salvou. Espera lá, mas não curou? Por que ele não disse: vai, a tua fé te curou? Porque é a mesma coisa. A palavra salvou significa, quando Jesus a usou, te curou, te salvou, te resgatou, te libertou, te deu vida. Você vê a riqueza que existe numa língua como a língua grega. O objetivo aqui do autor, eu vou considerar que é Paulo, o objetivo de Paulo é fazer com que o crente deixe de lado tudo aquilo que esteja atrapalhando o seu progresso, o seu desenvolvimento na vida cristã. Vem comigo em 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler aqui 2 versículos, aliás, 3 versículos. Versículo 15, 16 e 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Amém? Você já achou aí? Eu quero que você leia, presta bem atenção em cada frase, cada palavra desse texto. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo... 1 João, tem gente perdida. 1 João, capítulo 2, versículo 16 agora. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha que tremendo, né? Aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus, ainda que morra, viverá. Ainda que passe por tribulações, vai vencer. Ainda que atravessa um deserto, vai atravessar, vai sair do outro lado e vai chegar ao lugar da bênção. Vai chegar ao lugar que é Canaã. Então veja bem, voltando aqui, não ameis o mundo. Não ameis o mundo, sabe? João está nos dizendo, não tenha a mesma cultura do mundo. Não tenha a mesma cultura do mundo. E sabe de uma coisa? Vamos entender o que significa isso. A palavra cultura vem da palavra latina culto. Presta bem atenção que eu vou dizer. Veja bem, a palavra cultura emana de uma perspectiva religiosa. Que significa que significa algo para nós. Se nós olharmos a história, nós vamos ver centenas e centenas e centenas de anos. Nós vamos considerar, nós vamos ver o seguinte: se olharmos e retrocedermos na história, então nós vamos perceber que as pessoas consideravam a religião como parte central da vida humana, como parte central da própria sociedade. É muito tremendo isso aqui. Elas consideravam assim. E hoje, quando nós olhamos as nações, nós olhamos o Brasil,
parece que a parte central da sociedade é o governo. Mas eu quero dizer para você que a parte central da sociedade não é exatamente o governo. E então nós temos que entender o seguinte: o conceito de cultura nessa perspectiva era então que as pessoas deveriam basear suas vidas no trono de Deus. Já imaginou isso? Você basear a sua vida no trono de Deus, no trono daquele que é o Todo-Poderoso, no trono daquele que tem o seu trono colocado sobre um alicerce chamado justiça. Amor e justiça são bases, alicerce do trono de Deus. Amém? Você consegue entender isso? O trono de Deus, o reino de Deus, é exatamente aí que deve emanar, porque Ele é a fonte. Deus é o Criador de todas as coisas. Vem comigo em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vamos olhar aqui esse texto, como é tremendo importante nós entendermos isto. Colossenses, capítulo 1. Olha o que Deus faz conosco. Vamos ver a partir do versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha aí. Verso 14: No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Verso 15: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aqui está falando de Cristo, aqui está falando de Jesus. Então, queridos, nós temos que olhar essa realidade muito forte, muito tremenda. O trono de Deus, significa o reino de Deus. Daí emana tudo, ou seja, nós precisamos entender isso como povo de Deus, que a nossa vida, ela emana de Deus, os nossos valores, os nossos princípios, a maneira de nós vivermos. Por isso, no capítulo 4 de Efésios 22, o apóstolo Paulo, ele diz: quanto ao trato passado, vos despojeis, jogue fora o velho homem, que se corrompem, conforme as concupiscências do engano, segundo as concupiscências do engano. E aí ele diz: e vos renoveis, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais, versículo 24, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso ele fala isso. Por quê? Porque quando nós recebemos Jesus como o Senhor e o Salvador da nossa vida, a nossa vida entrou num processo de uma transformação profunda. E dia a dia nós somos aperfeiçoados. E quem nos aperfeiçoa é Deus. Por que nos aperfeiçoa? Porque nós vamos nos desembaraçando de todo o peso, de tudo que é mochila, tudo aquilo que é do velho homem,
tudo aquilo que é da velha natureza, nós vamos nos desembaraçando de todas estas coisas que não têm a ver com a realidade, com a cultura do reino de Deus e de Cristo, e então nós vamos nos revestindo de Cristo, e aí então nós vamos sendo transformados. A igreja tem um problemão nas mãos. Você não imagina que problemão é esse? A igreja tem um problemão nos dias de hoje. A igreja brasileira cresceu muito. O que eu vou falar é decepcionante. Ela cresceu muito. E hoje ela é muito parecida com a sociedade. E aí nós dizemos, vamos ganhar Belo Horizonte e vamos transformar Belo Horizonte. Como? Se nós, igreja, somos parecidos com a sociedade. Entende isso? Como que nós vamos dar testemunho de casamento? Nós não podemos, veja bem, porque a sociedade, por exemplo, tem uma forma. Como que a sociedade, que opção de solução que a sociedade oferece para os conflitos de casamentos e relacionamentos? Divorcie-se. Nós, os crentes, não podemos ter esta opção como solução para os conflitos, porque a Bíblia nos chama profundamente. Lê Provérbios. Você pode ler a Bíblia toda, mas todos os dias ler uma porção de Provérbios. Provérbios nos ensina tudo da vida pessoal, familiar e principalmente a vida civil, social, política. Principalmente. E se você quiser resumir todo o livro de Provérbios em uma frase ou duas, você pode resumir assim: o que se semeia, vai colher. Ou seja, é a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que se semeia, isto também ceifará. Traduz o livro de Provérbios nessa frase: aquilo que se semeia, também ceifará. Leia Provérbios cada dia. Vamos ler outro texto aqui de novo. Vamos voltar lá em 1 João. 1 João, vamos voltar lá no capítulo 2, 1 João capítulo 2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o amor do Pai não tem comunhão com o amor do mundo. Por isso que está dizendo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, a concupiscência, a palavra concupiscência nos remete a algo, sabe, desacerbado, exagerado, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Soberba quer dizer orgulho. Todas estas coisas, está escrito aqui, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então significa o que? Que estas coisas, estas aqui já são pecados. E o apóstolo aqui ele está dizendo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Daqui a pouco nós vamos falar que carreira é essa, como que é isso, o que o apóstolo está dizendo. Então ele está dizendo para nós nos desembaraçarmos. Vamos lá de novo, o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 13,
versículos 13 e 14, diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne do tocante às suas concupiscências. Prestou atenção aí no texto? Olha só. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, 24 nos diz: mas revesti-vos, do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, quem é o novo homem? Cristo. Revesti-vos de Cristo. Agora que você tem a Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, revista-se dele. Porque ao se revestir dele, você está se revestindo da graça dele. E a graça dele é a mesma graça que te salvou, é a mesma graça que vai te salvar, é a mesma graça que te dá capacidade para que você possa ser vencedor. E você pode vencer o pecado, porque o texto de Romanos 6,14 diz: porque Jesus venceu o pecado, e aí o texto diz, e o pecado já não terá domínio sobre vós. O pecado já não terá domínio sobre vós. Romanos 8 nos diz, no versículo 1, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então você vê que nós temos uma obra que Jesus realizou completa e que nos garante uma vitória completa. A segunda coisa que o apóstolo diz: deixemos de lado o pecado, que tão grande pecado nos rodeia, que de uma forma tão grande, tão pesada, além do peso, vem o pecado que nos rodeia. Nós vamos encontrar uma palavra grega que é hamartia. Esta palavra ela tem o sentido de perda da integridade no sentido moral. Então esta palavra pecado aqui, ela nos remete a essa palavra hamartia, e ela nos remete a esse significado, perda da integridade no sentido moral. Quando nós olhamos, vem comigo em João capítulo 1, João capítulo 1, nós vamos olhar aqui um verso, versículo 29, João capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado na vida dos homens que estão no mundo, é dessa forma que eu entendo. O pecado é aquilo em que a pessoa é viciada, qualquer que seja a sua fraqueza. Vem comigo em Romanos. Hoje é um dia de nós lermos muitos textos. Romanos, no capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Amém? Já achou aí? Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Nós somos, o homem é justificado mediante a graça, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, todos.
todos nós somos corruptos, porque foi o pecado que nos corrompeu. Mas nós não temos que viver uma vida assim, de corrupção. Nós não temos que viver, vem comigo em 1 João capítulo 3, verso 9. 1 João capítulo 3, verso 9. 1 João capítulo 3, verso 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E se nós lemos o verso 10, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. O negócio aqui é estreito, porque diz que é para nós amarmos o nosso irmão, né? E se você quiser, eu posso mostrar, né? Que Deus vai falar para nós que nós temos que amar até o nosso inimigo. Sabe por quê? Porque é Deus quem nos capacita para amar. O amor com que nós amamos, ou com o qual amamos, vem dele. É Ele quem nos capacita para nós amarmos. Essa força vem dele. Ele quem nos capacita para perdoarmos até mesmo o inimigo. Ele que nos capacita. A terceira coisa que o apóstolo aqui fala, ele diz o seguinte: corramos com perseverança, com paciência, a carreira que nos está proposta. Eu estou voltando agora lá em Hebreus capítulo 12, no verso 1, que nós lemos. Nós vamos aí encontrar uma palavra grega que é agon. Agon, A-G-O-N, agon. Significa luta, conflito. Vamos ler aqui um texto, Filipenses, capítulo 1, verso 30. Filipenses, capítulo 1, verso 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é meu. Quem fala aqui? O apóstolo Paulo de novo. Ele fala aqui aos irmãos em Filipenses. Mas eu quero dizer que a carta aos Filipenses, ela cabe muito bem a nós hoje. E aqui está dizendo algo muito tremendo. Se você olhar o verso 29, diz assim: por quê? Porque vos foi concedida a graça para padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Está vendo aí que eu disse? A graça de padecerdes por Cristo, ou seja, é uma graça tremenda, não apenas para você crer nele, não apenas para que creiamos nele, mas para que nós possamos, se necessário, padecermos por ele. Se necessário nós podermos, nós temos que passarmos por lutas, mas ele está conosco. E aí o apóstolo Paulo diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é meu. O apóstolo aqui, ele está dizendo no momento difícil. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas tribulações, prisões, por muitas situações difíceis, e aqui ele está dizendo, por muitas tribulações, ou seja, combate. Há um momento em que ele vai falar outras coisas para nós de uma forma muito tremenda, mas vamos voltar nessa palavra agon. Ela se traduz também como corrida e combate. Ela se traduz como corrida e combate. Vem comigo para Colossenses capítulo 2, você já está pertinho aí, vai virando umas 2 ou 3 páginas aí na sua Bíblia. Colossenses capítulo 2, verso 1. Paulo, ele diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Aqui ele vai falar de lutas. Nós vamos ver agora uma sequência. Vem para outro texto,
é de novo o apóstolo Paulo para 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos para 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 2. Ele diz assim: mas apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus, e em meio a muita luta. Então é que ele mostra essa luta, esse bom combate, essa ideia de correr a carreira, esse de combater o bom combate. Vamos ver outro texto. Nós vamos para 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 12, diz assim: combati o bom combate da fé. Diga assim: eu estou combatendo o bom combate da fé. Fala de novo: eu estou combatendo o bom combate da fé. Continuando o texto do capítulo 6, verso 12 de 1 Timóteo: toma posse da vida eterna, para que a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Por isso que a gente faz aqui um momento em que as pessoas possam confessar diante dos demais que são as testemunhas. Entendeu isso aqui? Por isso que a gente faz aqui essa confissão perante muitas testemunhas. E ele fala aí no verso 13: exorto-te perante Deus, que preserva-te a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Outro texto que nós vamos ver, 2 Timóteo, vamos lá, capítulo 4, verso 7. 2 Timóteo capítulo 4, o verso 7. Aí o apóstolo Paulo de novo, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Dá-nos impressão que aqui ele já está quase no fim de linha. Alguém também que já está assim, numa idade, sei lá, um momento que está sentindo que é um fim de linha, está sem forças e tal, né? Que é interessante. Aquele que tem Jesus no fim de linha, sabe o que acontece? É como um avião, no fim da pista, levanta voo. Vai para cima, vai para Deus. No fim da linha, né? No fim da pista, levanta voo. Então, não tem descida com Deus. Com Deus só é para cima. Com Deus só subimos, tá? Deus só nos levanta. Deus não derruba ninguém. Deus não deixa ninguém prostrado quando esse clama por socorro a Ele. Amém? Glória a Deus. Nós podemos olhar outro texto, 2 Timóteo. Vamos voltar aí no capítulo 2. 2 Timóteo no capítulo 2, no verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E vamos ver dessa parte, o último versículo. Vamos lá para 1 Coríntios, volta lá atrás, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos tomar aí os versos 25 até o 27. Diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Nós, só meia dúzia de glória a Deus. Nosso Deus. Vocês não estão ouvindo não? O som está ruim? Diga assim: nós, porém, a incorruptível. O verso 26 diz: assim corro também eu. Pode falar: assim corro também eu. Não sem meta,
Assim, eu luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha, não venha, eu mesmo ser desqualificado. Deixa eu pegar um ponto aqui sério. Se nós formos parecidos com a sociedade aí, nós seremos desqualificados quando pregarmos o Evangelho. Ei, você não ouviu? Vou falar de novo. Se nós formos semelhantes à sociedade, quando nós pregarmos, nós seremos desqualificados. Misericórdia mesmo. Então, o que nós temos que fazer? Nos posicionar. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É apta para ensinar, admoestar, para capacitar todo homem de Deus, para que ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que este homem de Deus, essa mulher de Deus, seja perfeitamente habilitado na empresa que trabalha, na organização que trabalha, na escola onde estuda, nas ruas por onde passa, nos trânsitos por onde trafega. Entende? Nós temos que ser o sal e a luz. Nós temos que ser esse sal e essa luz. Amém? Quarta coisa que o apóstolo aqui lhe diz: olhemos para Jesus. Lá em Hebreus de novo. Olhemos para Jesus. Vamos voltar lá? A gente vai esmorecendo a mente no texto, né? Então vamos lá de novo. Hebreus 12. Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Então, a quarta coisa que ele fala para nós aqui é olharmos para Jesus. Ele é o autor de todas as corridas. Veja bem, ele é maior, ele é superior a todos os heróis do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Então é olhar para aquele que é o melhor, para aquele que é o perfeito. Pastor Márcio estava dizendo de manhã que o único que pode escrever um livro, Passos para ser manso, é o Senhor Jesus. Porque ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Qualquer homem que escrever um livro nesse sentido, né, tentando ensinar outro homem a ser manso, já está complicado. Só pelo fato de escrever. O único que pode fazer isso é o Senhor Jesus. Por isso é que Ele nos convida a sermos mansos, sermos humildes de coração. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Se você olhar sobre a fé, você vai olhar tantos textos aí. Você vai ver tantos textos. Textos que diz que sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então você vai perceber a fé de Deus, a fé que vem de Deus. Tem os textos que nos falam exatamente assim. Inclusive a fé que, diga assim, põe a mão assim no seu peito, bate assim: a fé que eu tenho
vem de Deus. Ele me dá fé para eu crer nele mesmo. Mano, ele é tremendo, né? A fé vem dele. A quinta e a última coisa, e nós vamos encerrar, nós vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho. Quero que os diáconos comecem a se posicionar. Veja bem, o verso 3 diz assim: considerai, pois, atentamente. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos afatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha só esse texto. Observemos e analisemos cada parte da sua vida, da sua conduta, sua coragem perante os sofrimentos. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Sabe por que Jesus está dizendo? Eu venci, e se eu estou com você, e você está comigo, se as minhas palavras estiverem em vós, permanecerem em vós, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Que tremendo isso aqui. Por que olhar para Jesus? 4 coisas. Porque Ele é superior aos heróis do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Porque Ele é o Criador de tudo. Nós lemos aqui Colossenses no capítulo 1. Você pode ler também, nós já estamos aqui em Hebreus, vem cá em Hebreus capítulo 4, Hebreus no capítulo 4, olha para mim, deixa os irmãos, as irmãs diáconos bonitos aí, mas olhe todo mundo para mim, fica firme aqui comigo. Hebreus capítulo 1, eu falei 4, então vamos primeiro, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pois depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou a mais excelente nome do que eles. Glória a Deus. Segunda coisa, Ele é o autor da nossa fé. Terceira, Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Se você ler Hebreus 10, de 1 a 18, você vai ver ali muita coisa tremenda descrevendo o Senhor Jesus. E a quarta e a última coisa, Ele é o único para o qual todos olham, e todos que olharam tiveram fé, e todos que olharem terão fé. Glória a Deus, amém. Glória a Ele. Quando nós olhamos, Hebreus tem uma riqueza muito grande. Vem comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o verso 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Todos aqueles que buscam o Senhor, Ele é galardoador. Glória a Deus. Fique de pé. Diga assim: eu entendi a palavra. Dá uma sacudida assim, ó. Dá uma sacudida assim. Não, fica em pé. Sentado não. Sentado não. Fica em pé. Você vai dar uma sacudida agora profética, Dá uma sacudida profética aí.
né? Mas não tira as juntas do lugar, não, deixa no lugar. Né? Vamos lá, você vai dar uma sacudida assim, sacode todo, sabe? Diga assim: eu estou sacudindo todo o peso, eu estou tirando das minhas costas toda a mochila que estava pesando na minha vida, tudo aquilo que estava me embaraçando. Em nome de Jesus, peço perdão ao Senhor pelos meus pecados. Peço ao Senhor, como o salmista pediu, dizendo: quem é que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me, Senhor, das que me são ocultas, em nome de Jesus. Sabe aquelas faltas, aqueles pecados que nós não conseguimos, a gente tentar assim, gente, mas existem aqueles, né, que nós não conseguimos alcançar com a mente. A gente pode orar: Senhor, aqueles pecados que me são ocultos, que eu não consigo me lembrar, não me vem à memória, Senhor, me perdoe, me absorve, Senhor, desses pecados. Amém, glória a Deus. Esse é um momento tremendo que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero que você, de fato, nesse momento, ao participar da ceia, que você possa, de uma forma tremenda, poderosa, que você possa fazer algo, deixar. Cada um de nós sabemos onde tem um peso na nossa vida. Você já deu essa sacudida, já rejeitou, já tirou o peso das costas. Então, ao participar da ceia, você vai se revestir do Senhor Jesus, porque a ceia é a comunhão. E Jesus diz lá em João 6, Ele está falando, né, que aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, este tem a vida eterna. Este tem vida, porque a vida eterna é Jesus. A vida eterna vem de Jesus. Ele quem nos dá a vida eterna. Amém? Ele quem nos dá a vida eterna. E nesse momento eu quero orar. Vocês têm ouvido o Evangelho. Antes de nós participarmos da ceia, eu quero orar aqui. Você já tem ouvido o Evangelho, você já tem vindo aqui, quem sabe em outro lugar, mas até hoje você não tomou a decisão de entregar sua vida ao Senhor, de dizer a Ele: Jesus, vem, eu te convido, seja o Senhor e o Salvador da minha vida, entra no meu coração, para sempre ficar no meu coração. Você talvez não fez, nós lemos o texto aqui, da confissão diante das testemunhas, por isso que é necessário se fazer uma entrega, por isso é necessário tomar a decisão de entregar-se, de devotar a sua vida a Ele, entregar-se a Ele. Eu quero orar por você nesta tarde, você que veio, você que está nos assistindo do outro lado. Você não pode estar aqui pertinho de nós, mas você pode ir desse lado, entregar a sua vida ao Senhor. Eu quero que você levante a sua mão, já saia do seu lugar, venha aqui para frente. Eu quero orar por você. Quais são as outras pessoas também? Já tem esse moço aqui, nós vamos orar por ele, mas eu quero que você levante a sua mão, já venha para frente. Amém? Então levante a sua mão, venha para frente já, sai do seu lugar. Você que quer reconciliar com o Senhor, é um tempo de reconciliação. Não fique, não saia do jeito que você entrou. É um tempo de salvação. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. É um tempo de você vir. Venha. Tem mais pessoas para vir, pessoas para reconciliar. Sabe, pessoas que já andaram nos caminhos de Deus, pessoas que já andaram, já estiveram na igreja, se afastaram. É um tempo de voltar. Você que está nos assistindo, é um tempo de voltar. Volte para Deus, é um tempo de voltar-se para Deus. Glória a Ele, aleluia. Nós já vamos orar, nosso tempo é curto, então eu quero convidar você ainda, né? Venha para frente, nós vamos, né? Eu preciso aqui que venha mais pessoas da equipe aqui, venha aqui ajudar aqui.
Nós vamos orar aqui. Vamos orar. Vamos orar aqui. Pode se ajoelhar. Vocês vão repetir comigo. Você que toma essa decisão, você quer Jesus na sua vida, vamos orar. Aleluia. Diga assim, irmãos: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu entrego a minha vida ao Senhor. Nesta hora eu te convido, Jesus, vem, entra no meu coração para ser o Senhor, o Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador, eu estava perdido, mas hoje, neste momento, eu estou sendo encontrado pelo Senhor, o Senhor Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá uma transformação profunda na minha vida. Eu oro no próprio nome, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Os irmãos da equipe vão orientar vocês ali. Senta com eles ali, né? E daqui a pouco, no final, vocês vão fazer o restante que precisa ser feito. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia. Nós vamos participar da ceia. O que você vai fazer? Você vai receber a bandeja, você vai receber o pão e o vinho. Na medida que você receber o pão e o vinho, você vai se assentar. Amém? Todos que são batizados são os membros da igreja, devem e podem participar, né? Se há alguém aqui no nosso meio que não vai participar, mas eu quero declarar sobre a sua vida, nós declaramos cura sobre a sua vida, nós declaramos a bênção de Deus, no nome de Jesus. Amém. Então comece a receber. Cadê um pessoal da música? Comece a receber aí então, né? E vai se assentando e receba, né, a orientação daqui. Então você se assente, você aguarde. Você não vai comer o pão nem beber o vinho, você vai aguardar e nós vamos participar juntos aqui. Eu vou trazer a orientação para você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto nós cantamos, você pode receber o pão e o vinho. Sente-se, fique orando ao Senhor. Coloque a sua vida, o seu coração perante o Senhor. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua graça fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Você pode dizer isso? Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quando nós tomamos a palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo nos traz uma instrução profunda. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu quero tomar um outro texto no Evangelho de João, e esse texto, ele é muito tremendo para nós. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Glória a Deus. No fundo, sabe, nós não estamos dizendo que literalmente nós vamos comer carne humana e beber sangue humano. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Sabe, quando nós comemos o pão, ou comemos a carne e bebemos o sangue, só existe uma maneira de fazermos isto: através da Escritura. A Bíblia chama a Escritura de pão. Pão é um símbolo da Escritura. E Jesus, Ele foi, Ele era, Ele é e sempre será a Escritura personificada. O Logos, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. É assim, quando você come da palavra, quando você bebe da palavra, a água também, a palavra, Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho
falado. Ou seja, a palavra, ela lava, ela limpa a nossa vida. É a palavra que torna o mais horrível pecador em um pecador lavado, justificado. Justificado significa aquele que foi tornado, ou aquele que Deus o tornou isento de culpa. E quando se procura culpa, nele não há culpa, porque foi justificado por Deus. E só é possível ser justificado mediante o sangue de Jesus, mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Não há outra forma. Então, a Bíblia fala do ímpio. O ímpio é aquele que não tem Jesus, não tem o temor de Deus na sua vida. Não há presença do temor de Deus na sua vida. Assim a vida do ímpio. Mas os santos, porque nós entendemos, porque a Bíblia nos chama de santos. O apóstolo Paulo, ele escreve aos santos que vivem em Éfeso. Aos santos por toda a terra. Porque santo não é aquele que não peca nunca, mas santo é aquele que se lava sempre, é aquele que se limpa todos os dias. Esse é o santo. Entendeu isso? Este é o santo, aquele que se lava, aquele que se limpa todos os dias. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai celestial, Senhor, nós declaramos no início que esta é a tua palavra. Nós somos o que ela diz que nós somos, nós temos o que ela diz que nós temos, nós podemos fazer o que ela diz que nós podemos fazer. E o Senhor pode fazer tudo na nossa vida. O Senhor pode curar cada pessoa enferma aqui nesta hora. O Senhor pode curar cada pessoa da nossa família que estiver doente nos hospitais, cada pessoa que estiver doente nas camas, nos lares. Ó Deus, Tu és Senhor para curar, para sarar, poderoso para sarar. Tu podes fazer, Senhor, e é o que nós te pedimos. Nós profetizamos, Senhor, cura, haja cura na vida dos enfermos que aqui estão nesta hora. E Senhor, nós oramos para que, Senhor, o pão e o vinho sejam agora, ó Deus, abençoados, santificados. Senhor, o pão e o vinho continuarão sendo pão e vinho, ó Deus, mas eles são símbolos do corpo e do sangue do Senhor. É um símbolo, Senhor, da ceia. E ao participarmos da ceia, nós nos alimentamos de Ti, Jesus. Nós bebemos de Ti, comemos e bebemos, nos alimentamos, nos fortalecemos de Ti. E cada pessoa que está no nosso lado, ó Deus, através de nós se fortalece também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Ó Deus, depois que nós examinamos a nós mesmos, nós dizemos: Senhor, purifica-nos completamente de todo o nosso pecado. Lava-nos completamente de toda a nossa transgressão, Senhor. Nos limpa, no nome de Jesus. Amém. Olha para o pão que está nas suas mãos. Olha para o pão. Ele é símbolo, é um simples pão, mas ele é símbolo do corpo do Senhor nesse momento. Olha para o cálice de vinho que você tem nas mãos. É o símbolo do sangue do Senhor. Então, coma agora do seu pão e beba do seu cálice e comece a glorificar a Deus por tudo que Ele é. Exalta a Deus, a Jesus, por tudo que Ele é. Glória, glória, glória a Ele. Glória a Ele, glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aplaude o Senhor nesta hora. Exalte a Ele. Exalte o Senhor nesta hora. Glória, glória, glória a Ele. Exalte a Ele. Glória. O Senhor está nesse momento trazendo cura. Ele está nesse momento tocando vidas. Glória a Ele. Glória a Ele. Aleluia. Senhor, nós profetizamos cura, Senhor, na vida da nossa irmã Heloísa. Ó Deus, venha, Senhor, sobre ela. Cura, cura no seu corpo, em nome de Jesus. Senhor, é um moço que também, Senhor Rafael, vem cura, em nome de Jesus. Deus, haja, Senhor, ó Deus, em favor dessas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Amém. Você está abençoado nesta tarde? Eu quero que você tome a palavra desta tarde como uma palavra que desafiou você. Medite nela, medite na palavra durante a semana, e você verá, né, que nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito alta perante o Senhor. Glória a Deus por essa responsabilidade, né? Ele confiou a nós muitas coisas do reino dele. Aleluia. Nós vamos orar, já encerrando. Traz esses pedidos aqui, Anadilha. Nós vamos orar por esses pedidos e vamos orar encerrando. Domingo que vem nós estaremos juntos novamente. Mas antes disso, de nós orarmos, eu quero fazer um convite para você. Na próxima quinta-feira vai ser aqui no templo. É durante o culto da família. Eu quero convidar você, venha. Nós teremos um homem de Deus chamado Daryl Miller. O pastor Daryl Miller, ele vai estar ministrando. Ele é do Arizona, do Texas, e ele vai ministrar quando também ele está lançando aqui no Brasil um homem que fala da dignidade, do valor da mulher na construção de culturas e das nações. É algo assim tremendo, é um livro tremendo, é uma mensagem tremenda. Eu quero convidar você, tá? Nós vamos estar começando às 19h30 nesta semana. Então, que você possa estar conosco, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado por aquela palavra. Ele só vai falar uma vez, só na quinta-feira que ele vai estar conosco. Na outra quinta-feira, dia 30, nós estaremos fazendo aqui a abertura do Congresso da Família. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Pai, no nome de Jesus, temos muitos pedidos aqui, Senhor, nas nossas mãos. No nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós oramos por cada pessoa que está com seu nome aqui. Nós oramos, ó Deus, rogando salvação, libertação, cura, intervenção. Senhor, toca nos relacionamentos, muda, transforma relacionamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que seja, Senhor, ó Deus, respostas tremendas, para que o seu nome seja glorificado quando o testemunho for falado. Nós oramos, Pai, abençoando cada uma dessas vidas, dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão, então. Eu quero te abençoar, Pai. Esta semana, Senhor, cada dia, cada hora da semana, seja abençoada pelo Senhor. Em todo o tempo, Senhor, seja a tua boa mão conosco. Em todo o tempo, Senhor, seja o teu poder manifesto, Senhor, na nossa vida. Em todo o tempo, Senhor, venha a tua graça. Em todo o tempo, Senhor, que nós abrimos a tua palavra, que o Senhor venha nos falar, que o Senhor nos mostre, Senhor, a responsabilidade que nós temos, Pai. Nós não podemos viver parecidos com a sociedade. Senhor, nós não podemos viver semelhante, mas nós temos que viver segundo o teu reino. Então,
nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade nas nossas vidas, nas nossas casas, na tua igreja, na nação brasileira como um todo, assim como a tua vontade é feita no céu. Em nome de Jesus, Pai, abençoa teu povo, guarda, livra do homem mau, do homem assaltante, do homem sequestrador, cada um aqui com sua família, abençoe, ó Deus, dando, ó Pai, direcionamentos, conduzindo, Senhor, desembaraçando-nos de todo o peso, desembaraçando-nos de todo o pecado, que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus nós oramos, amém, amém, glória a Deus. Na semana que vem nós estaremos de volta às 3 horas, obrigado os irmãos lá na mesa do som, aqui vocês do louvor, os irmãos da câmera lá na mesa, toda a parte técnica lá da Rede Super, que Deus abençoe a todos, os irmãos aqui também, diáconos, as irmãs da dança, muito obrigado, Deus abençoe a todos.